Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o mesmo assunto sobre a questão da web, com o segundo artigo, é a segunda parte, né, desse assunto relativo à web, das suas modificações, da interferência e da modificação do padrão Google, com relação à questão da inteligência artificial, Gemini, e a mudança nas buscas, a forma da busca, os resumos, que nós falamos do primeiro texto desse dessas matérias, né? Agora nós vamos ler também do site Outras Palavras, também do James Corgan, como eu disse para vocês na primeira parte desse vídeo podcast, naturalmente, e ele tem um outro título. O título é Imprescindível Refundação da Internet. Eu estou colocando tudo como fim ou refundação da web. Bom, surgem no debate teórico e em iniciativas políticas de diversos países propostas para uma rede livre de oligopólios, como previram seus idealizadores. O Brasil tem meios de ser central desse esforço. Ele vai exercer esse papel? Essa matéria, ela foi publicada em 25 de abril de 2024, quer dizer, a coisa de mais de um mês, né? Também do James Gordon, pela enésima vez eu estou falando isso. Bom, depois de 35 anos da concepção da arquitetura da World Wide Web, que é a WWW, que é a web como nós chamamos, por Tim Berners-Lee, chegou-se ao ponto de termos que nos colocar a seguinte pergunta: nós precisamos de refundar a internet? Bom, quando ele fala aqui de internet, ele está falando da web, né? Mas de uma maneira um pouco diferenciada em relação ao outro vídeo, ao primeiro vídeo. A resposta se alterna conforme o interlocutor. Para Maria Farrell e Robin Bergeon, autores deste artigo, que você vai encontrar na www.noemamag.com, -need-to-rewild-d-internet. É difícil falando assim, né? Então, a resposta se alterna conforme o interlocutor. Para Maria Farrell e Robert Bjorn, autores do artigo do link que eu mencionei, por exemplo, devemos dizer sim se formos aprender com a ecologia. A partir do conceito de rewilding, eles defendem que retornemos não aos tempos românticos anteriores aos anos 90, quando a rede mundial de computadores, a despeito de sua origem militarista, era povoada basicamente por acadêmicos e nerds. A ideia é avançar além dos muros, conforme a definição da União Internacional para a Conservação da Natureza. Rewilding significa restaurar ecossistemas saudáveis, criando espaços selvagens e biodiversos. Esse ecossistema aqui, ele está falando de um ecossistema de web, né? Ele não está falando do ecossistema do nosso meio ambiente físico. Mas o que a internet tem a ver com isso? Para Farrell e Bjorn, o ambiente digital encontra-se atualmente degradado como a natureza, a nossa natureza, e não se configura mais como um ecossistema, como é também o ecossistema do nosso meio ambiente. Os nossos espaços online não são ecossistemas verdadeiramente, embora as empresas de tecnologia adorem falar dessa forma, usar essa palavra. Eles são plantations, né? Ambientes altamente concentrados e controlados, mais próximos da agricultura industrial do confinamento de gado ou das granjas de frangos que enlouquecem as criaturas presas neles. Então isso aí é uma metáfora, né? Em plantation, são ambientes concentrados e controlados, em que animais sofrem por estarem ali presos, né, e submetidos a um confinamento que os enlouquece, da forma como é feito o confinamento, né? Todos nós sabemos disso. Então ele está dizendo que nós também estamos confinados no ecossistema, entre aspas, online, né? E também estamos presos ali, submetidos a regras que nós não temos ação sobre elas. Vemos isso toda vez que pegamos nossos telefones, mas a maioria das pessoas não percebe que essa concentração atinge profundamente a infraestrutura da internet, os tubos, os protocolos, os cabos, as redes, os mecanismos de pesquisa e os navegadores. Essas estruturas
determinam como construímos e usamos a internet, agora e no futuro. Tá. Então eles fizeram a tradução daquilo que foi dito lá pelo... Ele fez a tradução daquilo que foi dito lá pelos dois rapazes mencionados lá, o Farrell, aliás, a Maria Farrell e o Robin Bjorn. Os dois, a mulher e o rapaz, né? Mas o que a internet tem a ver com isso? Para o Farrell Bjorn, o ambiente digital encontra-se atualmente degradado, como a natureza, como se configura para nós mesmos. Bom, então já li, vamos em frente. Duopólio global. Voltando à matéria dele. Usando dados recentes, aos quais acrescentei alguns dados, os autores nos revelam que vivemos um duopólio global em quase todos os segmentos que estruturam a web. O duopólio é algo que acrescenta mais um ao monopólio, né? Acho que deu para entender, não é isso? Os navegadores do Google, o Chrome, e da Apple, o Safari, conquistaram quase 85% da participação no mercado mundial. Os dois sistemas operacionais de desktop da Microsoft e da Apple, mais de 80%. Mais da metade dos smartphones são da Apple e da Samsung. Mais de 99% dos sistemas operacionais móveis são executados com software do Google Android ou da Apple iOS. Dois provedores de computação em nuvem, Amazon Web Services e Azure, da Microsoft, representam mais de 50% do mercado mundial. Google e Cloudflare atendem a cerca de 50% das solicitações globais do sistema de nomes de domínio. Esse fenômeno se repete no andar de cima da camada lógica e nos dispositivos. Na prática, em termos de aplicação, nós temos: o Google realiza 84% das buscas globais e a Microsoft com apenas 3%. Redes sociais do Meta, Facebook, Instagram e da ByteDance, do TikTok, respondem por cerca de 75% dos usuários ativos mensais. Aqui existem exceções porque alguns países desenvolveram suas alternativas, entre eles China, Rússia, Coreia do Sul, Indonésia e Vietnã. Mas, em termos de mundo, apesar de muito populosas essas áreas, em termos de mundo, isso é uma parte, né? Talvez 50%, tudo bem. Também, com poucas exceções, dois dos principais serviços de mensageria são do Meta, o WhatsApp, Facebook Messenger e o Telegram, sendo que os primeiros aplicativos alcançam 3 bilhões de usuários mensais ativos, enquanto a aplicação russa, que é do Telegram, apenas 800 milhões. Os clientes de e-mail da Apple e do Google gerenciam quase 90% da correspondência eletrônica do mundo. E essa correspondência eletrônica, ela pende, esses 90%, pende muito mais para o lado do Google. Onda regulatória. Todo este poder de mercado e as externalidades negativas derivadas dele, como ameaças à democracia, prejuízos à saúde mental de crianças e adolescentes, passaram a motivar uma onda de esforços regulatórios por parte dos Estados nacionais. Sem ser exaustivo, a lista reúne boa parte do PIB da população mundiais, os 27 países da União Europeia, os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, o Reino Unido, a China, a Índia e a Indonésia, e chama a atenção nesse rol a presença do berço das Big Techs, onde o presidente Joe Biden e o Congresso estão formulando regulamentações que poderão impor determinados limites às chamadas Big Techs. Como ele disse, em 2021, ao assinar a Ordem Executiva sobre Concorrência, abre aspas, capitalismo sem concorrência não é capitalismo, é exploração, fecha aspas. Interessante, né? Que esses neoliberais são incrivelmente oligopolísticos, né? Apesar de liberais, neoliberais, super, ultraliberais, eles são monopolistas. Em outra frente, alguns países estão construindo suas próprias infraestruturas computacionais e de armazenamento a fim de criar mercados comuns para lidar com o controle e a centralização exercidos pelas atuais detentoras de nossos dados. Novamente, União Europeia e Índia, esta com sua Digital Public Infrastructure, DPI, replicada pela presidência brasileira no G20, estão neste esforço. Almoço grátis. No fundo,
o que está em jogo no mundo todo e o que impulsiona esses movimentos comerciais monopolistas e a consequente reação da policymakers é o valor embutido nas commodities digitais, que são os dados. Os nossos dados são commodities. Por quê? Porque eles estão à venda. Para quem? Para pessoas que querem fazer publicidade e influenciar vendendo produtos ou vendendo ideias. Como já disseram Yamana, Nirei e Lee, na economia digital, nada está tão perto de um almoço grátis do que a forma com que os dados recebem valor nesses mercados. Por que almoço grátis? Porque eles recebem de graça os nossos dados, né? Quer dizer, de graça em termos, né? Eles coletam de graça, não pagando a nós, mas terceiros pagam a eles. A cadeia de valor de dados, chamada DVC na sigla em inglês, é algo que até hoje carece de mais transparência e investigação, partindo de um olhar atento das autoridades e da sociedade como um todo. Para os autores, análises econômicas de bens e serviços digitais que não considerem o valor dos dados podem resultar em políticas públicas equivocadas. Ao classificar 8 tipos de plataformas e tentar entender como funcionam os modelos de negócio de cada uma, a partir de suas atividades em relação aos dados, os 3 pesquisadores identificaram que seu valor varia em diferentes etapas da cadeia. Eles descobriram também que a integração vertical na cadeia de valor dos dados se altera entre empresas, afetando a monetização dos dados e os benefícios econômicos capturados. Diferentemente de P&D, que é o pesquisa e desenvolvimento, sustentam no artigo, os dados podem gerar novos valores por meio da fusão, o que pode dificultar medição. E chegaram a uma conclusão que nos parece óbvia 6 anos depois. As empresas online capturam a maior parte dos dados, a maior parte dos benefícios devido à falta de conhecimento dos consumidores sobre o valor de seus próprios dados. Como eu disse, o nosso almoço grátis é grátis de nós para eles, não deles para os patrocinadores que correm atrás deles. E mesmo depois de achados como estes, o mundo continua não estando preparado para lidar com uma economia subreptícia que se estabeleceu longe dos holofotes, gerada pela forma como funcionam os mecanismos de monetização e as plataformas digitais criaram para remunerar a prestação de seus serviços, permanecendo ao largo dos instrumentos de tributação e de outras formas de redistribuição de renda. A falta de ferramenta vai dos acordos da Organização Mundial do Comércio, OMC, que prevêem regras um tanto quanto condescendentes, na verdade, sobre bens e serviços digitais, mas não contabilizam os dados em nome do chamado livre fluxo transfronteiriço e chega aos institutos de estatística, que ainda não possuem definições para computar a presença dos dados nos sistemas de contas nacionais ou classificar atividades empresariais ligadas à economia digital. Padrões de controle. Voltando a Farrell e Bergeron, para dar pistas do porquê é tão difícil avançar rumo a uma internet mais transparente e aberta, eles destacam que existe um espaço quase invisível, mas que detém o poder de definir os rumos da web. Forjados no ambiente das chamadas Organizações de Desenvolvimento de Padrões, SDO na sigla em inglês, os 2 pesquisadores falam com conhecimento de causa. Sustentam que mais do que responsabilizar civil e economicamente o uso abusivo que os conglomerados fazem de suas infraestruturas e modelos de negócio, é preciso se preocupar de forma objetiva, colocando luz sobre quem elabora e toma conta das formas técnicas que regem a internet. Desculpa. Tratam-se de um grupo seleto de engenheiros e cientistas da computação, autobatizada de comunidade técnica, com recursos suficientes para se manterem ativos nas discussões a respeito dos protocolos e padrões da internet, o que exige tempo e dinheiro. O artigo sustenta que, atualmente, esta conta começou a ser paga por algumas das principais companhias citadas acima. O que parecem ser padrões voluntários geralmente são as escolhas comerciais das maiores empresas. O domínio das SDOs,
por grandes companhias também molda o que não é padronizado. Por exemplo, a pesquisa, que é efetivamente um monopólio global. Embora os esforços para abordar diretamente a consolidação da internet tenham sido levantados repetidamente nas SDOs, pouco progresso foi feito. Isso está prejudicando a credibilidade dessas SDOs, especialmente fora dos Estados Unidos. As SDOs precisam mudar radicalmente ou perderão seu mandato global implícito para administrar o futuro da internet. Revisitando a governança. Como fica claro por esta forte denúncia, neste campo está em jogo a própria governança e arquitetura da internet. Mais do que enxergar apenas a camada de proteção de direitos individuais e coletivos na rede mundial, o que é legítimo e necessário, é preciso dar visibilidade aos impactos econômicos advindos deste modelo dentro dos fóruns de coordenação sobre o desenvolvimento e uso da web. A verdade aqui é que meia dúzia ganha, eles estão acima do mundo, são oligopólios, as empresas são convidadas a pagar e os estados não recebem qualquer tipo de não tem imposto, né? Não tem um imposto mundial. Cada país teria que criar a sua carta, a sua forma de fazê-lo. Mas eles estão acima desses governos, eles conseguem passar por cima disso. Os sistemas regulatórios estão falhos em vários lugares. Na Europa está um pouco mais avançado, aqui no Brasil está zerado. Nem tráfico de informação falsa nós conseguimos controlar. Então, debates como os conduzidos na Organização Nacional das Nações Unidas, ou em outros fóruns multilaterais ou multissetoriais não podem encarar os problemas sociais e políticos oriundos da atuação desregrada das empresas sem discutir que eles não são gerados apenas pelo conteúdo informacional que circula em seus tubos de conexões. Um modelo de monetização baseado em dados criado para gerar perfilamento e engajamento infinitos está condenando todo o resto que a internet nos trouxe de avanços em termos políticos, sociais, culturais e mesmo econômicos. À beira de sediar a Net Mundial mais 10, evento surgido há uma década como reação à espionagem eletrônica dos Estados Unidos, outra disfunção gerada pelas redes em 2013, que teve a digital das Big Techs, o Brasil tem condição de ser protagonista de uma discussão profícua sobre o que poderia vir a ser uma refundação da internet. Baseada nessa mesma promessa, a primeira edição do evento realizado em São Paulo em 2014 teve a presença maciça dos principais atores dos ecossistemas da internet e foi aberta pela presidenta Dilma Rousseff, que sancionou o evento, o Marco Civil da Internet. Vendido como um regramento moderno para a sua época, para enfrentar a questão da neutralidade da rede, o Marco Civil da Internet, o MCI, ignorou que a web já era dominada pelos duopólios globais que acabaram protegidos pelo artigo 19, ao serem tratados apenas como intermediários da relação entre usuários, podendo ser responsabilizados apenas ex post. Olha, ele não é um sistema apenas de intermediação, ele é um sistema que atua e coordena e leva para o lado que bem entende, acima dos governos, acima do usuário. Isso tem que ser regrado. Reunindo novamente atores da sociedade civil, do setor privado e da academia, e também de governos, todos, vamos dizer, de todo o planeta, reunidos em São Paulo, espera-se que os debates da Net Mundial mais 10, que venham a ocorrer, em poucos dias saiam da acanhada posição de criar espaços de desabafos institucionais e resolução de princípios que ficam para a história sem o condão de modificar o status quo. A janela de oportunidade que se descortina com o modelo atual, riscos sistêmicos advindos do modelo de negócios baseados em dados e a consequente reação de legisladores e autoridades regulatórias permitiria se estabelecer ações concretas a fim de transformar a web antes que seja tarde demais ou mais tarde, porque tarde já é. Voltando à analogia ecológica do início, pode-se dizer que as mudanças climáticas do mundo digital começaram já há bastante tempo. O ponto central é como iremos nos preparar para atacar suas causas enquanto já vivemos suas consequências.
Bom, esse artigo é um artigo um pouco mais difícil de entender, porque ele é especialista, o James Gordon, ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental. E ele está falando aqui da forma como as empresas colocam qualquer conteúdo da forma como bem entendem, estabelece como vai ser feita essa busca, como estão estabelecidas as memórias, quais tipos de posts podem ser monetizados, não monetizados, a monetização a partir apenas do efeito de tráfego, sem juízo de valor do conteúdo disponibilizado, sem um regramento desse conteúdo com relação a favorecer terceiros ou que obedeça uma determinada ideologia dessa que pode configurar mentes, né, para ir para um lado e não para o outro, ou para o lado que se queira, ainda que seja o melhor lado, mas de qualquer maneira de forma antiética, porque tem um interesse precípuo por trás, que é um interesse oculto, né? Muitas das vezes, como a participação, por exemplo, em eleições, como, por exemplo, difusora de ideias que às vezes são perniciosas, em detrimento de outras que não são perniciosas, mas que são de uma ideologia que não é mainstream, ideologia de massa, ideologia do cidadão comum, que não transparece na rede, que são às vezes censuradas. Então, a internet ela tem que ser reconfigurada, inclusive o sistema de busca que nós falamos no primeiro artigo, na primeira parte dessas matérias sobre o web, ela tem que ser refundada, reconfigurada, tem que haver legislação global sobre ela, ainda que hajam matizes diferentes em cada país, porque cada país tem a sua cultura, mas a web não pode estar acima do usuário, ela não pode estar acima dos países, de seus governos, de suas legislações, ou ela não pode ter uma ideologia que tente confinar todos, como a maneira de um ecossistema, presos ali e destinados a reproduzir um pensamento único ou pensamento mais mainstream. É por isso que isso tem que ser coordenado pelo povo, por quem entende, né, pesquisadores técnicos da área, sociólogos, até psicólogos, se for o caso. Todo mundo tem de opinar para configurar. E legisladores, né? E isso parte de governos, tem que partir de governos. Nós precisamos de tirar a hegemonia de certos grupos que configuram os oligopólios, inclusive de ideias, e passar isso aí para um controle dos países num conjunto de ações entre os países configurado num consenso. Porque senão nós vamos o tempo todo ficar sujeito às políticas que essas empresas oligopolísticas exercem no mundo inteiro, né? De certa forma, não necessariamente, porque alguns países saem fora eles têm a própria rede deles, mas nós aqui do lado de cá não temos. Bom, se você entendeu esse artigo, eu espero que você tenha entendido e gostou. Você faz o seu comentário, dá seu link, passa esse vídeo para frente, esse vídeo podcast, deixa algum comentário aí que possa ajudar a compreensão do texto. O texto não é um texto fácil. Eu vou ler de novo aqui esse texto, você acha no Outras Palavras. O título dele é A Imprescindível Refundação da Internet, de 24 de abril de 2024, o autor James Gordon. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando, com mais algum assunto muito interessante, que se Deus quiser você também vai gostar. Até lá!